16 de agosto de 2021. Romildo Campelo começando a semana junto com a gente. Ele que é nosso colaborador aqui da Rádio Metropolitana. Bom dia, Romildo. Bom dia, Marilei. Bom dia a todos, amigos e amigas da Metropolitana. Firme e forte? Firme e forte. Estamos aí começando a semana, meio do mês já, passando do mês de agosto, e vamos trazer para você vários assuntos em destaque aqui hoje na Metropolitana para começar a semana muito bem informada e muito bem informado. Nós temos novidades aí dessa reforma, entre aspas, né? Bem entre aspas mesmo, eleitoral, e que, na verdade, a Câmara dos Deputados adiou a votação dessa proposta de emenda à Constituição, é uma PEC da reforma eleitoral para amanhã. E os deputados já rejeitaram a semana passada o Distritão e aprovaram as coligações. Esse puxadinho que fizeram, Romildo, qual que é a sua análise? Marilei, eu acho péssimo essa reforma política. Eu brinquei no nosso Stories que para mim essa reforma é um puxadinho, uma coisa mal feita, mal acabada. Isso mesmo. Né? Primeiro porque o fim das coligações proporcionais, ela é um dos grandes avanços que nós tivemos nas reformas eleitorais recentes. Né? Por que é um grande avanço? Porque todo mundo sente que há um excesso de partidos políticos no Brasil. Né? E como que você... Porque nós temos hoje em torno de 33 ou 35 partidos e mais 3 ou 4 dezenas de pedidos de formação de partidos políticos. Né? E como que você só tem duas maneiras, né, de travar isso, ou de maneira autoritária ou de maneira democrática. Como é que você trava de maneira autoritária a criação de partidos? Dificultando a criação de partidos, colocando impedimentos para que se criem novos partidos. E criar novos partidos por si só não é ruim, desde que ele de fato represente a vontade popular. Né? O problema é que você não tem a outra parte, que é um mecanismo de separar qual partido representa a vontade da população e qual não representa. E a maneira de fazer isso é não ter coligação para eleição proporcional de deputados federais, principalmente estaduais e vereadores. E por que isso? Porque qual é a ideia de quando se cria um partido político? É que ele representa uma ideia, uma ideologia, um grupo de pessoas. Né? E a proporção, ou seja, quanto maior for a representação, quanto maior for o número de pessoas que defendem aquela ideia, aquela ideologia, proporcionalmente tem assentos na Câmara Federal. Né? Mesma coisa na Assembleia e na Câmara de Vereadores. Ou seja, se tem muita gente que defende aquela ideia, aquelas pessoas estão no mesmo lugar porque pensam da mesma forma ou muito parecida. E se eles pensam muito parecido e representam a população, é correto que ele tenha mais cadeiras na Câmara. Uhum. Porque a Câmara é uma proporção. Sabe aquela coisa que a gente faz exame de sangue? Você não precisa... É igual a amostra de pesquisa eleitoral. Uhum. Né? Toda vez que você tem campanha, o estatístico fala, não, a amostra é igual ao exame de sangue. Eu não preciso pegar o sangue inteiro da pessoa para saber o que ela tem. Eu pego um pouquinho de sangue, uma amostra, faço os exames no laboratório e sei se tem diabetes, se não tem, como é que está, todas as taxas que tem no sangue da gente. A mesma ideia de amostra é o parlamento. Por teoria, o parlamento é uma amostra, é uma proporção do pensamento da população. Né? Por isso que quando alguém fala assim, mas o Congresso é horroroso. Não, mas aquilo ali é o retrato do Brasil. O Brasil é aquilo que está lá. Né? Pessoas das mais diferentes ideologias, pensamentos, formas de agir. Né? Então, quando você não junta, você tem claramente a amostra, né, de pensamento. Quando você junta, e eu dou um exemplo acho que é bem claro para isso, quando você junta, permite coligação proporcional, você corre o risco de juntar comunista com liberal, que são pensamentos absolutamente ao contrário, né, mas que pode juntar na coligação proporcional para fazer uma eleição. E aí você mistura tudo e não tem mais a representação política real da sociedade. Então, e aí, onde que chega com isso? A representação clara, e se o partido não representa ninguém, ele não tem que ter estrutura nenhuma.
certo? Não tem que ter fundo eleitoral, não tem que ter liderança, não tem que ter uma série de outras coisas. E quando você acaba com isso, você bagunça tudo e volta a ser um sistema absolutamente desorganizado como é hoje. E o remédio final para que a gente tenha partidos que pensam de maneira semelhante e se unam é um dispositivo que a única coisa boa que apareceu dessa reforma, que é a federação de partidos. Quando você tem partidos que pensam de forma semelhante e que se juntam para ficar 4 anos juntos, né? Que é toda a legislatura eles vão ficar juntos, né? Diferente da coligação, que é para a eleição e depois acabou, ninguém se fala mais, ninguém se vê mais, porque foi um casamento de interesse, arranjado e de interesse, não um casamento pensado e decidido, né, como é uma federação de partidos. Então, essa reforma eleitoral é muito ruim, né? Ela é um retrocesso muito grande. E aí, para tentar passar essa reforma, fizeram aquilo que a gente brinca que é um bode na sala, né? Você pega uma sala bem pequenininha, bota um bode na sala, depois que tira o bode, parece que a sala até é grande e cheirosa, porque tirou o incômodo que estava lá dentro, que era o bode, que era a história do Distritão, que era o fim da política, né, na sua essência, o fim da representação popular, porque ia ser eleito o mais votado, dividindo o Estado em pedaços, em distritos, e só seria eleito quem tivesse uma superestrutura ou passou pelo BBB, por qualquer coisa mais com um nome super popular, e não seria mais uma representação política, e sim, eu já vi esse nome, vota, tal. Mas isso foi usado exclusivamente para se votar, entre aspas, um mal menor, que é o fim da coligação. Há uma expectativa, o Senado já se pronunciou contra essa reforma política. Por isso a importância de ter 2 casas, né, a Câmara e o Senado, para que haja ponderação. Né, tem que votar mais uma vez na Câmara, mas tem que passar 2 vezes pelo Senado. Mas se tiver alteração, volta para a Câmara. Dá tempo até outubro? Espero que não, né? Espero que não pelo país, né? Não, porque nós já estamos no meio de agosto. Tudo isso tem que ser feito até o começo de outubro. Sim. Que é um ano antes das eleições. É um ano antes das eleições, exatamente. Será que dá tempo? Não sei. É toque de caixa, pelo que parece. Sim, mas não parece ser o interesse do Senado, por exemplo. Mas da Câmara, sim. Tanto que aprovou, né? Mas é uma pena, assim, eu espero realmente que não. E estou falando de uma regra que particularmente, não para o Partido Verde em São Paulo, mas em outros estados é muito ruim. Mas eu defendo, porque em outros estados é mais desorganizado, mais fraco, e até se beneficiaria de ter coligação. Mas eu penso que o importante para mim é o Brasil do que o meu partido, no sentido, o que é melhor para o país. O melhor para o país é que não tenha coligação proporcional, que cada partido faça sua chapa de deputados e mostre a força que tem. Se não tem força, não tem espaço. Se tem força, tem espaço, né? Senão a gente vira essa bagunça que é hoje, né? Deputados eleitos em coligações que não tem o menor sentido, né? A gente volta lá para aquela frase que a gente sempre usa. As leis são feitas pelos deputados e senadores. Sim. Fazem a lei de acordo com o que é melhor para eles. Sim, sim. Não, e nesse caso estão fazendo o que é melhor exclusivamente para eles do ponto de vista pessoal de reeleição. Exatamente. E não o que é melhor para o Brasil, né? Para filtrar mesmo esse sistema político que precisa ser filtrado, precisa diminuir. Não entra o debate na sociedade, né, Romildo? Não entra. Não entra. Eles fazem a lei e pronto. A PEC, né, coloca lá e toca a vida. Mesmo isso que a gente está falando aqui não é um assunto popular, assim, não é um assunto do dia a dia, as pessoas não ligam muito para isso, né? Mas eu acho que um dos nossos grandes problemas nesse momento é a falta de discussão dos temas de estrutura do Brasil. A gente fica discutindo se a urna precisa imprimir ou não voto, ao invés de discutir o sistema eleitoral brasileiro, né? Bota tanque na rua, ao invés de discutir como que a gente vai ampliar os empregos, gerar melhor salário para as pessoas. O que de verdade muda a nossa vida nós não estamos discutindo, né? Você acreditava que realmente ia ser barrado o voto impresso? Sim, porque não tem o menor sentido, né?
Surpresa, assim, surpresa de certo modo, a pressão, né, explicada pela pressão do governo sobre o voto impresso, teve uma votação expressiva, né, mas de deputados que nem se esperava que votasse a favor do voto impresso, mas se explica pela pressão do governo, né, e o toma lá da cá. Então houve uma pressão muito grande do governo, muito grande, né, e teve uma derrota não acachapante, né. Perdeu, mas como fala no futebol, caiu em pé, né, perdeu com uma votação expressiva a favor do voto impresso, né. Eu quero, inclusive, aproveitar a participação especial do Romildo Campelo aqui com a gente para falar da morte do Duda Mendonça, foi confirmada agora pela família. Duda Mendonça, uma referência, um marqueteiro que ajudou a eleger desde o Paulo Maluf ao Lula, faleceu, foi confirmado o falecimento dele aos 77 anos de idade, um dos maiores publicitários do país, ele que deu um boom aí para os partidos políticos, principalmente lá do Paulo Maluf ao Lula. Ele estava internado há cerca de 2 meses em São Paulo, enfrentava um câncer, teve seu estado de saúde agravado pela Covid-19 e faleceu. Então, os nossos votos de pesar à família do Duda Mendonça, que foi um marqueteiro importantíssimo, principalmente para o Lula, né? Eu acho que desde o Maluf. Desde o Maluf. Ele quebrou duas lógicas eleitorais muito fortes, assim, a do Maluf de um lado no momento e Lula no outro momento, né? Ele, de certo modo, de forma parecida. Na campanha do Maluf, ele colocou um coração, né? Amo São Paulo. Amo São Paulo, tudo mais, a campanha de prefeito do Maluf. E até hoje a gente lembra. E até hoje, quer dizer, ele humanizou a figura do Maluf, que era uma figura ligada à ditadura, aquela voz, que ainda está vivo, mas uma voz muito característica, muito, até um pouco irritante, mas assim, marcante, com certeza. Então ele humanizou a figura do Maluf e teve um sucesso enorme, conseguiu ser eleito. E depois no Lula ele cria o Lulinha Paz e Amor, né? Também dando de maneira semelhante, com outras ferramentas, mas semelhante, esse lado mais humano, de paz e amor, porque havia uma grande dúvida, uma grande questão que se o Lula fosse eleito, o Brasil ia virar comunista, ia acabar com a propriedade privada, ia confiscar tudo, né? Então, o Lulinha Paz e Amor e aquela carta... Ele já tinha perdido outras eleições por causa disso, né? Sim, pelo estilo. Então ele mudou o jeito do Lula, faz o Lulinha Paz e Amor e faz aquela carta ao povo brasileiro, onde ele se compromete a respeitar a propriedade privada, o mercado, tarará, todas essa base, né, econômica liberal, e foi o sucesso e foi eleito, né, e reeleito. E o Duda Mendonça mexeu e alterou muito aí a forma de se fazer marketing político eleitoral no Brasil. Morre aos 77, câncer, né, no cérebro. Gravado pela Covid. Gravado pela Covid. Os votos de prezar, né, a família do Duda Mendonça. Marisa Meoca, bom dia, ótimo dia também para o Renan Oliveira, Wanda Costa, João Garrido Ramos Neto, saudações para você, mandar bom dia, ele mandou aqui, em dia com a política, né, para a gente ficar por dentro de tudo que está rolando, né, João, lá de Poá. O Alberto Celestino, ele colocou assim, ou seja, um enganador do povo fazendo o povo de trouxa sem saudades. Alberto, eu vou falar uma coisa para ele tá falando, deve estar falando do Duda pelo que ele está falando. Tá. Na verdade, o marketing político, ele foi imprescindível para mudar a maneira como se fazia política na televisão e no rádio naquela época. Hoje, com a internet, você olha assim, a campanha de 2002, por exemplo, gente, faz 20 anos praticamente, 19 anos, né, a campanha do Lula. Essa campanha vitoriosa. Sim. Eram outros tempos. Então, naquele tempo, ele era imprescindível. Tudo bem que você, falando, né, enganando a população e tudo mais. Essa é uma visão sua e eu respeito. Mas ele foi importante para mudar a maneira de fazer política. Essa é a minha visão. Hoje, com a rede social, totalmente diferente. Mais ou menos, Marilê, porque veja, o papel dele foi mostrar o candidato dele de outra forma. Humanizado. Né? E tentando desconstruir as críticas que existiam e que
seja por que motivo for, essa parte o Lula não fez, não confiscou bem de ninguém, certo? Ele cumpriu isso. Tem outros problemas, Petrobras, mensalão, tal, tem outros problemas que a gente não pode esquecer, mas ele de fato cumpriu o que ele escreveu naquela carta, não confiscou bem de ninguém, manteve o mercado, manteve livre iniciativa. E aí o Alberto Celestino escreveu, deveria ter honestidade. A campanha, a gente está falando de campanha, não está falando do Lula, a gente está falando da campanha do Duda, teve a honestidade ali de mostrar o candidato dele. Ele como marqueteiro, a gente está falando. Não está falando do Lula, do mandato do Lula, nada disso. Estou falando ele como construtor de uma campanha, não é isso? É isso. E como fez a comunicação da campanha, exatamente. Como fez essa... Agora, as redes sociais não mudam a questão do marketing, né? Mudam os meios, a maneira e tal. Mas a rede social exige marketing político, exige comunicação do mesmo jeito. Ficou até, de certo modo, mais difícil. Porque você tem que pensar em televisão, rádio, redes sociais, e cada rede tem um jeito de ser, né? Então a comunicação política nesses tempos de internet continua precisando e continua e é uma ação mais complicada ainda do que foi. Né? Elisete Vavalo mandando um abraço especial ao Romildo Campelo. Bom dia, Elisete. Alexandre Jimenez, bom dia, um grande abraço a todos, excelente semana, um beijo para você também. Aproveitar para mandar bom dia para Amélia Trípoli, boa semana para nós. Bom dia, Amélia. Adriana Daisley, eu desejo muito sucesso para você, amiga. Bom dia, obrigada. Elza do Carmo, bom dia também para o Nelson. Prado Nóbrega, Jacaré da Rodoviária de Arujá, sempre com a gente. A Estela Sorgon, bom dia, Romildo, assistindo aqui de Piracaia. Ô, Estela, bom dia. Estela é mogiana e agora piracaense. Nossa, que legal. Onde é Piracaia? Interior? Interior, ali na região Bragantina. Ah, tá. Bom. Eita, e daqui a pouco você está em Piracaia. Verdade. Eu conheço. Ela é uma bióloga muito competente aqui de Mogi. Foi para Piracaia e está como diretora de meio ambiente, muito competente lá. Que legal, que legal. Mandar bom dia especial também, então, ela mandando, assistindo aqui de Piracaia, excelente semana, ainda bem que temos alguns seres pensantes e preocupados com o Brasil lá no Congresso e Senado, senão estaremos perdidos de vez. Nem me fale, Estela, é isso que nos preocupa mais, né, com certeza. Aproveitar também para mandar bom dia para Roseli Soares, para o Hugo Marques, Danilo Matias Hancock, José Carlos Nunes Júnior mandando bom dia, Cristina Marques Santana. O Danilo Matias Hancock é aqui, um dos grandes nomes que inovou o marketing político, a figura humanizada e um novo olhar entre política e povo. É isso mesmo que você resumiu o que a gente quis dizer. Muito bem. É isso aí, Danilo, exatamente isso. Esse é o mérito, né? Independente de ter feito campanha para uma pessoa que foi ou não foi, teve problemas de corrupção ou não, né? A gente está falando da campanha. Sim, isso é outro capítulo, né? É outro capítulo. Estamos falando da campanha. Um capítulo triste, né? Mas sem fazer dúvida. O quê, né? Infelizmente, né? O Durval Barreira está aqui com a gente. Bom dia, Marilei. Bom dia, caro Romildo. Votos de pesar na família do Duda. A Mega Sena de Poá vai emplacar? Todos os municípios devem adotar? Não entendi. Bom dia, Durval. O que é Mega Sena de Poá? Não sei. Não entendi, querido. Se puder explicar, não entendi. Vereador Edson Santos, bom dia. Bom dia, vereador Edson Santos. Bom dia para você. Isis Sangi, bom dia. Marilei, nas eleições de 2018, quando eu fui estagiária na Procuradoria Regional Eleitoral, vi algumas pessoas que analisavam processos de forma política e não jurídica. As opiniões políticas estão ultrapassando o bom senso, brigas familiares entre amigos, etc. Onde vamos parar? Esse é o problema. Sim. Que é a politização do judiciário. Que é o problema do Supremo Tribunal Federal na briga aí com o presidente Jair Bolsonaro. Atualmente a briga é essa, né? Não é isso, Romildo? Ali o problema é mais complicado. O buraco é mais embaixo. É bem mais embaixo. Mas também a politização jurídica e a judicialização política. Sim, a gente precisa ter um judiciário que seja que seja neutro. Claro que as pessoas não são neutras, né? Porque as pessoas têm opinião, têm gostos, têm preferências, né? Agora, o que se espera do judiciário é que ele consiga decidir de maneira impessoal, né? Que é um princípio
constitucional, que é a impessoalidade. É isso que nós esperamos que o judiciário consiga falar, olha, vou decidindo a favor da Marilei, não é porque eu gosto dela, é porque ela está correta, o que ela está defendendo no processo está certo, em detrimento do outro lado, né? É isso que a gente espera, que não se utilize o judiciário como uma ferramenta política, né? É esse o papel que se espera do judiciário em todas as suas instâncias, né? Agora, nós estamos tido um uso, de certo modo, o próprio presidente transforma muitas vezes o judiciário num inimigo que não é, para criar uma bandeira onde não tem, né? Ou seja, está transformando o judiciário no inimigo número 1 do país, e que não é. Né? Essa questão do voto impresso é um exemplo muito claro, né? Que é uma busca de alguma bandeira para unir o seu eleitorado, né? Colocando a culpa onde não tem, né? Tentando antecipar a criação de um fato político, né? E a urna eletrônica, não existe nenhum caso de urna eletrônica que teve fraude, né? Você ouve histórias de estelionatário que chega para pessoas e fala, olha, eu tenho um esquema na urna, me paga não sei quantos milhões e tal, mas isso nunca foi comprovado, né? Isso tem golpe, como tem um cara que vende a Praça da Sé e o camarada compra, né? Então isso é uma absoluta bobagem. Bobagem não, isso é um uso político de se criar um fato político, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele entrou num embate muito grande, né, com o Supremo Tribunal Federal, e a gente sabe que, infelizmente, né, isso acaba mexendo com, desde a Bolsa de Valores, sim, até o nosso dia a dia. Sim, até porque você não tem tranquilidade no país, né? Você exatamente. Não tem estabilidade. E ele fez um post, inclusive nas redes sociais dele, o presidente Jair Bolsonaro, que ele escreveu assim: todos sabem das consequências internas e externas de uma ruptura institucional, a qual não provocamos ou desejamos. De há muito, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, extrapolam com atos os limites constitucionais. Palavras do presidente. Na próxima semana, né, que começa agora, levarei ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido para que instaure um processo sobre ambos, de acordo com o artigo 52 da Constituição Federal. Lembro que, por ocasião de sua sabatina no Senado, o senhor Alexandre de Moraes declarou: reafirmo a minha independência, meu compromisso com a Constituição e minha devoção com as liberdades individuais. O povo brasileiro não aceitará passivamente que direitos e garantias fundamentais, como o da liberdade de expressão, continuem a ser violados e punidos com prisões arbitrárias, justamente com quem deveria defendê-los. Esse é um trecho desse post, inclusive do presidente Jair Bolsonaro, falando que vai levar o presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco, um pedido para que instaure um processo sobre ambos. Então esse é mais um embate agora jurídico-político e político-jurídico. Sim, mais um embate em cima da prisão do Roberto Jefferson. Isso, né, também. Que, entre outras coisas, faz um vídeo armado, né, dizendo que, estou armado porque a gente tem que estar armado até para lutar contra o Estado e os poderes estabelecidos, né? Uhum. Quer dizer, pregando aí uma desobediência civil armada, uma guerra civil, né? Isso. Então, também que é um outro lado. Eu não tenho condição jurídica de discutir a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu não li, não sou jurista, né? Não sou advogado, mas é um toma lá da cá complicado, e complicado também, não sei se você viu, Marilei, o comentário do líder do governo, o deputado Ricardo Barros, dizendo que esse pedido de impeachment dos dois ministros é o troco por eles não terem cedido ao voto impresso. Eu vi. Né? Quer dizer, de novo, um gasto de energia, de esforço, com coisas menores, né, do que pensar o Brasil, né? Pensar o desenvolvimento do Brasil, o que a gente precisa fazer. Né? Essa prisão do Roberto Jefferson, né, ela tem vários aspectos. Aspectos, inclusive jurídicos e políticos. Sim. Né? Por que preso agora? Sim, né? Sim. Por que preso? E né? por que preso? Né? E o Bolsonaro ameaçando os ministros do Supremo após a prisão do Roberto Jefferson. Sim. Então a gente também está tentando entender juridicamente como que vai ser o embate a partir de agora. Sim. Né? Porque a prisão foi ali na sexta-feira e
teve ali toda uma audiência de custódia que manteve a prisão dele, por que ele foi preso, e os juristas também se dividiram nessas opiniões. Sim, alguns a favor, outros contra. Exatamente. Uns entendendo que está certo, outros está errado, né? E aí tem uma discussão mais técnica do que... Aliás, tem que ser só técnica, não tem que ser uma discussão política, né? Uma discussão jurídica. Exatamente. Aí, não é uma questão política, né? Que não pode ser política, ela tem que ser exclusivamente jurídica, técnica, né? E a reação, principalmente a fala do líder do governo é muito ruim, quer dizer, então isso é um troco porque vocês não cederam, não negociaram, quer dizer, o Supremo não tem que negociar, né? Uhum. Ele tem que cumprir a lei, ele tem que seguir a lei, arbitrar o que é a lei, o que está certo e errado. Mandar bom dia para o Sidney Pereira, bom dia linda Marilei, as urnas eletrônicas são violáveis sim, o que me diz sobre o fabricante das urnas venezuelanas que fugiu da Venezuela e disse que o processo é completamente falho? Nunca Sidney ouvi Pereira. falar, Sidney, primeiro que eu não conheço a urna da Venezuela e nem defendo a Venezuela, eu defendo o Brasil. Eu conheço um pouco a urna do Brasil. Tenho a menor ideia do que é essa urna na Venezuela. Eu me refiro à urna eletrônica no Brasil, que não tem nenhum, nesses mais de quase 30 anos de voto eletrônico, nenhum caso de fraude. Eu só vi gente que perdeu a eleição dizer que a urna roubou, né? Eu nunca vi, que é o choro dos derrotados, eu nunca vi nenhum caso, nenhuma documentação sobre fraude na nossa urna eletrônica. Éder Pedro Gomes, Duda Mendonça, ótimo profissional, Bia Silva, tá difícil salvar o Brasil. Nossa, Bia, que frase forte, né? Dá até dor no coração aqui. Tá. Márcio Cardoso, ótimo dia para você também. Dr. Laerte Silva está aqui conosco, bom dia. Mandar bom dia. Nossa, entendi, Durval. Eu vou levantar essa informação. A Câmara Municipal de Poá, segundo Durval Parreira, votou na semana passada e aprovou a criação da Mega Sena Municipal. Um projeto criado pela administração. Eu não estou sabendo dessa informação. Cabe aquela velha pergunta, isso pode, Arnaldo? Isso pode, Arnaldo? Não sei, Durval, tem que realmente ver, não sei, tem que ver o projeto. Verdade, não entendi. Não sabia. Não sei. Vou levantar a informação. Envolve um assunto... Isso pode, né? Essa é boa pergunta. Essa é brincadeira, isso pode, Arnaldo, né? Isso está na regra do jogo? Está na regra? Não sei. Não sei. Vou levantar. Essa questão de loteria é bastante federal, complexo. Né? E é federal, né? O Durval Parreira também colocou assim: o que muda no quadro político estadual com a ida do Geraldo Alckmin para o grupo do Gilberto Kassab? Ainda não foi oficialmente, mas né? Ainda tá indo, né? Tá. Eu vou dizer para você, Durval, pelo que eu entendi, já tá indo. Tá com o pé no PSD, o Geraldo Alckmin. Tá com o pé no PSD. Um pé ou os dois quase, Os dois quase. Falta primeiro sair do PSDB, né? Tá para sair, né? Não, tá para sair nos próximos semanas aí, dias, semanas e tal. Não dá para cravar uma data exata, mas tudo caminha nesse sentido, até porque não tem mais espaço e clima político no PSDB, né? Ele e o Dória não dá mais, né? Não dá, e a ida do Rodrigo Garcia para o PSDB... Aí afundou de vez. Afundou de vez, ele levou seus aliados do DEM para o PSDB, prefeitos, vice-prefeitos. Gente, afundou de vez, que eu falo. A relação. A relação dos dois, não é o PSDB, tá? Sim, a relação então, o pessoal entre os fala, dois. Nossa, a Marilei falou mal do PSDB. Não, foi uma opção do Dória e do Rodrigo Garcia, que levou toda a turma deles do DEM para lá. No primeiro momento ele não levou. No primeiro momento ele ficou todo mundo no DEM, tentando trazer inclusive o DEM para a coligação. Sim. Né? Aí não deu, né? Não deu. O próprio presidente nacional do DEM não gostou nada de perder São Paulo. E aí começou a debandada. Começou a debandar. A debandada não. Aí foi uma saída combinada e programada pelo próprio Rodrigo Garcia, filiando seus prefeitos e vice-prefeitos no PSDB, até para ter o voto deles numa eventual prévia no estado, né, para a eleição de governador. Foi quase 100 pessoas aí, prefeitos, deputados, vereadores, deputados não, prefeitos, vices. Eles desconstruíram Desconstruiu o DEM. Exato. Não, que não é debandada no sentido desordenado. Não, foi articulada. Foi um êxodo aí, foi uma diáspora. Foi uma coisa organizada. Não foi uma saída. Entendeu? Foi saída assim. Não foi assim por falta de comando ou falta de. Ao contrário. Foi uma ida muito bem comandada e organizada. É diferente. Bem colocado. Né? Então foi um movimento organizado que não foi no primeiro momento.
porque o primeiro momento... Eles tentaram articular. Tentaram articular para que, apesar do Rodrigo Verdade. Garcia ter ido para o PSDB, ele continuasse com o comando do DEM em São Paulo, o que está uma briga muito grande aí, que não se sabe se isso vai acontecer, mas essa saída em massa mostra que provavelmente não, ou o risco é muito alto de que isso não aconteça. Ele precisava desses votos também para garantir a vitória na prévia. Então o clima, Durval, nesse momento, parece irreconciliável, né? E o que se avizinha aí é uma aliança que nesse momento está o próprio, obviamente, o PSD, o PSB com o Márcio França, o Partido Verde, e nesse momento vendo o Paulo Scaff como candidato a senador. Ainda não se sabe por qual partido. Se vai ficar ou não no MDB. Não ficará, certamente. Não, né? Certamente não, eu diria. Aí é palpite meu, porque o MDB está no governo do estado, na Secretaria da Agricultura, com Itamar Borges. Então já está fechado. Né? Acho muito improvável. Então, né? Para onde deve ir o Scaff, hein? Não sei, não sabemos, Não sei sabemos ainda. Não sei ainda. Porque, ó, vejam a composição que a gente olha hoje, tá, gente? Política é igual nuvem, toda hora muda, né? Mas o que a gente tem colocado é que o Geraldo Alckmin deve ir sair do PSDB nos próximos dias e ir para o PSD. E o vice dele deve ser o Márcio França no PSB. Isso. Certo? Certo. E o Scaff estaria negociando para ir para o Senado por um outro partido que não é o MDB. Porque o MDB está fechado com o João Dória, que é candidato à presidência, e o Rodrigo Garcia é candidato a governo do estado de São Paulo. O João Dória é candidato a candidato, né? Candidato. Ele ainda não ganhou. Tem prévias, né? Tem prévias, tem aí pelo menos mais uns 2 ou 3, Tasso Gereissati no Ceará, o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul e o Arthur Vigílio no Amazonas como pré-candidatos a presidente também, né? O Éder Pedro Gomes está perguntando se você vai lançar candidato a deputado em Mogi. Sim, senhor. Sou pré-candidato a deputado. Você é? Eu sou pré-candidato a deputado. Pelo PV? Pelo PV. Deputado. Você vai continuar no PV? Continuo no PV. Como sempre. Como sempre, né? Há mais de 20 e poucos anos. Né? Você fica no PV e você é pré-candidato a deputado estadual. Devemos lançar uma candidata federal. Isso a gente está trabalhando ainda, estudando. Ótimo. O Danilo Matias... é pré-candidato para não cometer crime eleitoral, certo? Sim, é pré-candidato. Todo mundo é pré-candidato hoje, né? Assim, claro. Tem vontade de ser, né? Eu não sou pré nada, gente. Eu não tô no pré, eu tô no prézinho ainda, na verdade. Danilo Matias... Pré no psicotécnico. Eu tô no pré no psicotécnico, eu tô bem mais para lá do que para cá. Danilo Matias Hancock colocou: esse embate entre presidente e poderes só nos mostra a falta de diálogo e competência, pois está bem claro que a condução junto à atitude de ambos só causam caos e levam isso ao impacto direto ao povo que fica no meio desse impasse. Sim, concordo. Triste, né, Danilo? Lisandra Trípoli mandando bom dia pro vovô, a Roberta mandando um bom dia especial. Bom dia. Bom dia. Wanda Costa, estou acompanhando o programa da cidade de Piatã, Chapada Diamantina, na Bahia. Saudações baianas para você, Wanda. Um beijo para você, adoro a Bahia. Lugar lindo. Adoro a Bahia. Roseli Dias, bom dia Marilei Romildo. A Roseli falou: a cada dia eles articulam um tumulto no Brasil que não anda, e agora vem o Sérgio Reis convocar caminhoneiros e a todos a pararem o Brasil, dia 7/9, que é o dia da independência, né? Ameaçam, inclusive, quem não aderir a isso tudo, com o apoio do presidente. Realmente não sei onde vamos chegar até as eleições de 2022. Eu tenho medo. Essa história aí, a Roseli Dias... Roseli, o pior é que você vê os essa líderes... Essa história aí do Sérgio Reis... Sem perna e cabeça, e os líderes dos movimentos, das associações de caminhoneiros, estão dizendo que não tem nada a ver com o Sérgio Reis. Desmentiram. Desmentiram ele, que ele não fala pelo setor, o setor não vai fazer paralisação. Exato, que não vai ter paralisação nenhuma. É uma história muito estranha. Nossa, muito estranha. Muito estranho. E que o Sérgio Reis perdeu uma oportunidade de ficar quieto, né? Gente, mas eu não entendi qual que foi a dele. Também não entendi. Não sei se alguém, foi um bode, né, que colocaram na sala, vai saber o que rola, né? Porque o Sérgio Reis, assim, já foi deputado, né? Sim. Então, ele não é... De repente ele quer se viabilizar. Para de novo. Voltar para a política, né? A gente não sabe, né? Pode ser, né? Pode ser. A gente não sabe. Mas ficou muito ruim essa história, porque foi desmentido. Foi desmentido. O setor inteiro, mais de uma liderança dos caminhoneiros disseram que não tem nada a ver. Que
confusão. Ficou muito ruim essa história. Caminha de Luca Pimentel, bom dia, excelente semana para você também. Manuel do Prado de Jardim Camila, bom dia Marilei, parabéns pelo trabalho, a luta não pode parar, Deus proteja todos nós e abençoe a nossa caminhada, amém, 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 amém. Mandar bom dia também, aproveitar, né, para mandar bom dia para o Renato Lima, para Margarete Silvestrini também está aqui Margarete, com a gente. Bom dia, Margarete. Bom dia, queridos, ela escreveu. E aproveitar também para mandar um bom dia especial para o Roberto. O Roberto está falando assim, antes eu mandar um bom dia para o Rivilon Martins, bom dia Romildo, bom dia Marilei. E o Roberto está falando assim, ó, Marilei, bom dia. Como o Romildo analisa esse problema do lixo de Mogi das Cruzes? Que é a troca, pelo que ele está falando, que deve ser a troca da CS Brasil para Horácio. Não. Para Peralta Ambiental. É Peralta, mas não. O Horácio é primo do Peralta. Não é Horácio. Não. É Peralta Ambiental. Peralta gente, Ambiental. Desculpa, eu falei existe tem um advogado, Horácio Peralta, que eu entrevistei muitas vezes aqui, que é um grande advogado ambientalista, mas na época do lixão de Itaquá. De Mogi também, né? Mas o Horácio Peralta não tem nada a ver, né? Não, tem a ver, eles são primos, mas não tem nada a ver na empresa. Tá. Né? Eles são parentes, mas não tem nada a ver muitas vezes. Na empresa. E o Horácio é uma pessoa muito ligada a Mogi, né? É um dos primeiros, se não um dos fundadores da APA do Rio Tietê. Sim. Então é um ambientalista, isso, né? Bem mais de 20 anos. É um ambientalista, um advogado ambientalista muito dedicado. E também é um empresário do setor ambiental. Mas ele é primo, mas não tem nada a ver do ponto de vista de empresa com a Peralta Ambiental. Tá, é bom esclarecer. Né? Agora, Roberto, né? Isso. Roberto, essa história do lixo de Mogi é... Se fosse engraçado, era uma comédia de erro. No teatro seria uma comédia de erros, mas é uma tragédia, porque somos nós que estamos sofrendo com essa questão do lixo de Mogi. Primeiro, assim, tem problemas seríssimos do ponto de vista jurídico, né? Você ter um contrato emergencial, sendo que desde antes do início do governo já se sabia o prazo de vencimento do contrato, que era agora em agosto. Quer dizer, tinha no mínimo aí 8 meses para fazer uma licitação. Podia ter alterado a PPP, né? Porque a prefeitura se entendia que a parceria público-privada que vinha sendo feita no governo Marcos Mello tinha problemas, tinha uma hipótese de mudar o texto da PPP que já tinha sido aprovada pelo Tribunal de Contas. Mas se não quisesse, que é um direito do atual governo, não querer fazer PPP, tinha mais do que tempo hábil de fazer uma nova licitação para o lixo. Abrir uma nova licitação para contratar uma nova empresa. Até porque esse contrato já não podia ser renovado, porque ele já estava nos 5 anos, que é o máximo que pode ter um contrato. E a CS Brasil já tinha avisado por 5 vezes que não faria um contrato emergencial, né? Então, Roberto e nossos ouvintes, nós estamos num momento muito complicado na questão do lixo em Mogi. Devemos ter nesta semana que estamos uma decisão do judiciário, que há uma ação civil pública do jornalista Mário Berti, questionando o que a prefeitura fez, e o juiz, doutor Bruno, de maneira muito prudente, antes de decidir, pediu manifestação da prefeitura e do Ministério Público, né? De maneira muito prudente, para ouvir todas as partes. E acho que teremos provavelmente nessa semana, porque mais deve ser essa semana o prazo, a prefeitura respondeu semana passada, e a prefeitura terá que explicar algumas coisas que eu não consigo entender como foi feito. Por exemplo, custar 30% a mais o contrato emergencial do que o contrato que nós tínhamos, né? Há uma confusão jurídica, na minha opinião, na prefeitura, que confunde aditivo de 25%, que é quando você tem um contrato e aumenta o que vai ser feito no contrato em até 25%, com um contrato emergencial que custa 30% a mais. Há uma confusão de entendimento do que a lei permite e não permite, na minha opinião. Na minha opinião, não poderia fazer um emergencial 30% maior do que foi feito. E aí o juiz, doutor Bruno Machado Miano, pediu esclarecimentos para a prefeitura. A gente falou aqui a semana passada sobre isso. E pediu também a manifestação do Ministério Público sobre a ação civil pública. Qual a opinião, o entendimento
do Ministério Público sobre essa questão que foi feita. Eu fiz uma entrevista na semana dessa mudança, que foi assim, muito rápida, né? Saiu a CS, entrou a Peralta e a gente tinha muitas informações que não estavam batendo, né, Romildo? Fiz uma entrevista aqui com o secretário de governo, Francisco Coche Camargo, que explicou e deu o parecer da prefeitura. E agora o doutor Bruno Machado Miano, a gente está aguardando para ver a decisão dele em relação também ao parecer dele e ao que ele vai enviar para o Ministério Público, é isso? É isso. E a gente tem problemas aí, né, da própria, a cidade não, a empresa Peralta não conseguiu criar infraestrutura para fazer a coleta na cidade inteira, né? Você tem lugares da cidade que reclamam, várias reclamações de que não passou o caminhão, não passou na frequência que está programada, né? Você não tem a coleta seletiva ainda de volta, está tudo misturado. Eu já ouvi gente reclamar que está usando caminhão gaiola para coletar lixo orgânico, tem chorumes caindo no chão. Já ouvi isso e tal. Agora, o ponto principal, eu acredito, Roberto, que será essa semana, né, a decisão do juiz, né, o qual vai ser o posicionamento do Judiciário e do Ministério Público sobre essa questão, sobre esse questionamento da ação civil pública. Nós vamos acompanhar, inclusive, tem o nosso repórter Eduardo Cardoso que está acompanhando de perto. E, claro, né, ouvir todas as partes do que está acontecendo. Inclusive, a gente está aqui aberto para a CS Brasil, está aberto também para a Peralta Ambiental. E na verdade, o mais importante aqui é trazer informação para os nossos ouvintes e para os internautas que nos acompanham. A gente está aqui ouvindo todos os lados da questão. E na minha opinião, o correto era que a prefeitura tivesse aberto uma nova licitação e ganhe quem ganhar, certo? Não tem, porque definiria qual é o escopo que a prefeitura, a nova gestão ou a gestão atual, entende que era importante para a limpeza de Mogi, para o lixo, para a varrição e para o destino do lixo, certo? Fizesse um novo edital e abrisse um novo edital e ganhe quem ganhar, né? Até porque foi isso que aconteceu ao longo dos anos. A CS Brasil não renovou dentro do que a lei permitia de 5 em 5 anos. A cada 5 anos teve uma nova licitação, né? E é o que deveria ter acontecido, né? Aberto uma nova licitação, se definisse dentro da política da atual gestão o que é prioridade, se eles quisessem mudar a varrição, o destino, a forma do periodicidade, seja lá o que for, mas que estivesse no edital para concorrência ampla, para que qualquer empresa viesse para cá e disputasse esse edital e ganhasse a Peralta, a A, B, C, Ambipar, seja quem for, né? Seja qual empresa que se habilitasse e viesse disputar. Um contrato emergencial é um risco para o prefeito enorme, né? O risco de responder por isso, porque não tem um lastro legal como você tem um edital com publicidade e a disputa, né? Então, essa semana a gente pode ter fortes emoções aí a partir da decisão do Judiciário. Vamos acompanhar bem de perto junto com vocês aqui também, tá bom? Andréa Davi, um beijo para você, minha querida. Aproveitar para falar com a Maria Souza Oliveira. Tem a Maria José também que está aqui com a gente, a Duda Penáquio. Obrigada, Romildo. Obrigado, Marilei. Ótima semana. Você também. Deixar o meu contato sempre, quem quiser fazer alguma pergunta ou continuar a conversa, meu WhatsApp é o 11 9 50 20 11 11. Vamos devagar, né? Pelo amor de Deus. Eu não consegui, só o 11 que eu entendi. 11. 9. Que eu sou meio, né, lé com cré, né? A gente sabe disso, mas respeita. Não, que você falou, você misturou tudo. 11, 9. 50 20 11 43. Eu tô rindo porque a gente hoje em dia não decora mais telefone, né, gente? Não, você passa contato. Eu só sei o meu e olhe lá, né? Então, hoje você passa o contato, né? Você não, pra vocês terem uma ideia, eu não sei o telefone da minha casa. Não sei o número. Porque eu não ligo pra minha casa, entendeu? Entendi. Eu nem tenho. Porque eu só sei o número do meu celular, porque a gente antes decorava números, agora a gente não decora mais. Sabia. Você manda o contato, né, pelo WhatsApp. Não, você encaminha o contato e acabou.
Ó, 11 950 20 11 43. É isso aí. Agora o Lé com Cré foi. Foi. Bom dia. Bom dia, boa Ótima semana para todos e para todas. Para vocês que nos acompanham sempre, muito obrigada. Em nome do Fábio Suzano, mandar um bom dia. O Danilo foi mais rápido que eu, ó, ele botou seu número aqui no... Obrigado, Danilo. Danilo é muito mais evoluído, Danilo, que eu, olha, vou te falar, para mim foi difícil até anotar. Dependendo da Marilei de Minas, Nossa, eu tô morto. na roça, viu? Obrigada, gente, muito bom dia. Ótima semana para você.